Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar revisão matemática primeiro bimestre, turma 7º ano C. Aqui eu vou apresentar para vocês o conteúdo que vai cair na nossa avaliação. Observações. Essas observações eu coloquei na atividade de hoje, né? Aula referente ao período dia 11/5 a 15/5, ou seja, a atividade da semana é revisar o conteúdo para a prova de matemática. Vocês vão estudar todo o conteúdo do primeiro bimestre e aqui eu fiz um resumo que eu vou apresentar para vocês, tá? Então aqui acompanha as explicações nesse vídeo e envie suas dúvidas ou algumas perguntas no grupo. Registrar no fórum de matemática qualquer dúvida ou até mesmo enviar uma mensagem no grupo do 7º C que nós vamos responder. O conteúdo da avaliação vai ser fração, transformação de unidades de medidas, que é a massa, tempo e comprimento. Vai ter questões que falam de poliedros e problemas envolvendo multiplicação e mínimo múltiplo comum. Esse conteúdo, ele tem no caderno de vocês, que são as atividades que nós trabalhamos em sala e já tem a correção, tá? Tem aquelas listas de atividades também, de nivelamento, que tem o conteúdo. Bom, o objetivo é revisar, né, o conteúdo, os conteúdos estudados no primeiro bimestre. Esclarecer as dúvidas no grupo. A primeira questão, ela vai falar de fração. Aí aqui eu coloquei que fração é a parte de um todo que foi dividida em partes iguais. Numericamente, representa-se uma fração como um quociente de dois números. O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo e o denominador indica em quantas partes foram divididas o todo. Eu passei um exemplo aqui para vocês. Aí, nesse exemplo, nós temos a representação de uma fração. 50 figurinhas foram distribuídas para 3 meninos, da seguinte forma: 13 ao primeiro, 15 ao segundo e 18 ao terceiro. Que fração corresponde ao que o primeiro menino recebeu? Quantas figuras que o primeiro menino recebeu? Bom, aí tá falando que é 13, né? E qual que é o todo, que é o total de figurinhas? 50. Então, a fração que representa a resolução dessa atividade é 13/50, tá? Que é a representação. A questão de fração vai estar bem simples na prova. Esse aí é só um modelo, né? Mas é bom estudar os exemplos que tem no caderno, que já fizemos a correção em sala. Outra questão que vai cair é a questão relacionada às medidas de comprimento, né? São os mecanismos de medição. Então, as medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia, né? Que é o que nós... unidade de medida. A unidade de medida padrão de comprimento é o metro. O metro é a medida principal, né, para medir o comprimento, então nós vamos ter ele como referência. A partir do metro são obtidas outras unidades de comprimentos, que são os múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, e os submúltiplos são os milímetros, os centímetros e o decímetro. Fizemos várias atividades referente a esse assunto também em sala. Então, aqui nós temos, né, transformação da medida. As medidas de comprimento são transformadas dessa forma. Ok. Eu vou passar para vocês um exemplo de como que faz a transformação dessa medida. Bom, pessoal, aí tem um exemplo que eu passei na atividade de hoje. Esse exemplo tá pedindo assim: transforme 135 metros em centímetros. Aí tem essa tabelinha aí, né? Que temos aqui a unidade de medida padrão,
que é o metro. Aqui nós temos o decímetro, centímetro e milímetro, o lado direito. À esquerda tem o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Se ele está pedindo para transformar 135 metros em centímetros, então aqui vai aumentar, aqui nós vamos andar duas casas. Então, 2 unidades de medidas que vai acrescentar. Então, significa que nós vamos multiplicar por 100. 135 vezes 100, nós vamos ter a transformação que 135 metros corresponde a 13.500 centímetros. Na hora de responder essa questão, vocês têm que lembrar dessa tabelinha que eu passei para vocês em sala, que vocês têm no caderno, que lá fala que para converter uma unidade de medida, em outra imediatamente inferior, basta multiplicar, né, seu valor por 10. Se estava em metro, vai passar para uma unidade inferior, nós temos que multiplicar por 10. E para convertê-la em uma unidade imediatamente superior, né, que é para o lado esquerdo aqui, nós vamos dividir seu valor por 10, tá? Aí vocês lembram dessa regrinha. Então, aí tem esse exemplo aí que é muito importante. Aí vocês procuram lá na atividade do caderno, na apostila, os demais que eu passei nas aulas, que já fizemos a correção para poder estar estudando. Bom, a terceira questão, ela fala da fração em forma decimal. Exemplo, transforme as frações abaixo na forma decimal. Eu expliquei para vocês lá na aula que a fração, nós podemos transformar ela, nós temos ela em forma fracionária, né? Em forma decimal. E também tem forma percentual. Na forma percentual não vai cair na prova, não. Na hora que vocês for estudar lá no conteúdo, vocês vão observar que tem esses exemplos. Mas aqui eu vou trabalhar na avaliação, vai ser essas duas formas, que é a forma fracionária e a forma decimal, que vai pedir para vocês transformar essa fração em forma decimal. Aí nós temos aí, temos aqui que 3 décimos, né, corresponde a 0,3 décimos. Aqui o 3, ele foi dividido por quantas partes? 10 partes. Aqui eu ensinei a regrinha que quando tem um zerinho, significa que temos o número inteiro que é 3, é só colocar a vírgula na frente, né, e acrescentar um 0 na frente do 3, é o que aconteceu aqui. Na letra B, 3 centésimos, 3 dividido em 100 partes, corresponde a 0,03 centésimos. Então, aqui, observando o número inteiro, é 3. Tem quantos zerinhos? 2. Então, é só colocar, acrescentar a vírgula na frente do 3 e acrescenta 2 zerinhos, né? Então, aqui, ó, anda uma casa, 2 casas. Então, tem 2 zeros. Então, 3 centésimos é igual a 0,03 centésimos. Outra questão que estudamos é que fala dos poliedros, né? Os elementos do poliedros, quais são eles? Aresta, vértice e face. Então, vai ter uma questão lá que vai pedir para vocês identificar qual a quantidade, o número de aresta, de vértice e de face de um poliedro. Aí, nós temos aí, o poliedro, ele é uma figura espacial fechada, formada por polígonos, né, reunidos que formam as suas faces. As faces são os lados. Então, aqui nós temos o exemplo da face, né, que tá mostrando aqui que as faces são os lados do polígono, do poliedro. Aí aqui nós temos, e são formados por quem? Pelas arestas. Arestas é essa reta que liga um ponto ao outro, né? Então, essa linha aqui, ela é a aresta do poliedro.
E essa aresta, ela é formada, né, pela união de quem? Dos vértices, né? São formadas por arestas unidas nos vértices. Então, aqui o vértice é o pontinho, é o cantinho aqui, que é o pontinho, tá? Então, aqui nós temos a figura que representa a aresta, que é as linhas, as retas, o vértice, que é os cantinhos, que é os pontos, e as faces, que é o quem? É o lado, né, da figura. É bom observar nas atividades que fizemos a correção em sala, no caderno, principalmente nas listas, nas atividades de nivelamento, que tem alguns exemplos de poliedros, pedindo para identificar o número de vértices, face e aresta, tá? Aí uma daquelas questões é a que vai estar na prova. Temos a quinta questão, que fala situação, problema envolvendo multiplicação. Ela é bem simples, né? Exemplo, Paulo comprou uma moto, parcelou o valor total da moto em 4 parcelas de R$ 655. Qual o preço total dessa moto? Bom, se ele parcelou o valor total em 4 vezes, 4 parcelas, é 4 vezes R$ 655, que dá o total de R$ 2.620. É um exemplo aí bem simples, tá? Somente para vocês terem noção do que vai ter na avaliação. A sexta questão, ela fala da situação, problema envolvendo cálculo de fração. Uma caixa tem a capacidade para 40 litros de água. Foi colocado dentro dessa caixa 2/4. Qual a quantidade de água para encher a caixa de água? Bom, aí vocês têm que lembrar daquela situação, onde nós temos uma fração que fala do numerador e o denominador. Essa caixa, ela completa, ela dá para encher, tem uma capacidade de 40 litros, é o total que cabe. E foi colocado dentro dela 2/4, ou seja, pegou esses 40 litros e dividiu em 4 partes. Preencheu quantas? 2 partes, né? Então, aqui tá pedindo para vocês falar qual a quantidade de água que falta para encher. É bem simples, pode fazer um cálculo mental, raciocínio lógico, que fala 40 dividido por 4 dá 10, então cada parte é 10. Se encheu 2 partes, então 2 partes, 2 vezes 10, 20, né? Tem muito aluno que elabora assim o cálculo mental. Como vai ser uma prova objetiva, só de marcar a opção correta, é fácil. Não vou exigir o cálculo agora nessa avaliação, tá? Mas é muito importante desenvolver. Aí, desenvolvendo o cálculo, nós temos aí que 2/4 de 40 é a mesma coisa. Quando fala de, significa multiplicação. Então, 2/4 de 40 significa 2/4 vezes 40. Aí, vocês vão pegar numerador com numerador, 2 vezes 40, 80. Aí, vai ficar 80 sobre 4. Significa que 80 dividido por 4 é igual a 20 litros, né? Então, a quantidade que falta para completar a caixa d'água é 20 litros. Bom, a questão 7, trabalhamos muito em sala também, com atividades falando de transformação de peso, de tempo, né? Por exemplo, um ano tem quantos meses? Tem 12, né? Um mês tem quantos dias? 30. Então, tem situações, problemas que nós temos que analisar, né? E ver o que tá pedindo. Essa questão é um exemplo bem simples, né? Então, aí, eu creio que na prova também vai ter uma questão simples, né? Fácil de resolver, mas vai exigir um pouco do raciocínio lógico. Uma pessoa consome, em média, 23,5 quilos de um certo produto por ano. Em 7 anos, ela terá consumido quantos quilos? Aí tá bem fácil, porque se em um ano ela consome 23,5 quilos,
Em 7 anos, vocês vão pegar e colocar assim, 23,5 vezes 7. Faz o cálculo da multiplicação, acha o total. Em um ano, ela vai consumir 164,5 kg, né, de um certo produto. Então, essa questão ela tá bem simples. Ela se torna uma questão difícil quando exige o raciocínio lógico e o aluno esquece, né, qual operação, se é multiplicação, se é divisão ou se é adição. Mas essa aí tá bem fácil. A última questão é um conteúdo que trabalhamos muito no início do ano, mínimo múltiplo comum. Bom, considere os números 8 e 20. Qual é o MMC desses números? Primeiro vocês vão achar os múltiplos de 8, depois os múltiplos de 20. Quais são os múltiplos de 8? Começa com 0, 8, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, né? Mais 8, 40 e mais 8, 48. Depois encontra na linha de baixo quais os múltiplos de 20? 0, 20, 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80. Então, qual que é o MMC, o menor múltiplo comum entre esses dois? Então, aqui analisando, o menor vai ser quem? O 40. O 40 é o mínimo múltiplo comum de 8 e 20. Pode fazer por forma de fatoração também, tá? Não tem problema. Aí eu mostrei essa forma aí com o modelo mais simples, tá? Então é isso, pessoal. A revisão do que vai cair na nossa avaliação de matemática, esse conteúdo tá bem fácil. Eu creio que vocês vão sair bem, porque esse conteúdo nós trabalhamos muito em sala, tá? Então eu espero que vocês estudem, né? Aproveite o tempo que tá em casa, dedique aos estudos, ao descanso, cuidar da saúde, aproveitar a família e que vocês façam uma boa avaliação. Qualquer dúvida, pergunta, pode mandar pergunta lá no grupo que eu respondo para vocês, tá? A gente tá à disposição para poder ajudar. O momento é difícil para todos, não é fácil essas aulas à distância, né? A gente entende a dificuldade de cada um, mas vamos colaborar, né? Fazer as atividades em dia, participar do fórum, do grupo. E eu peço que vocês respondam a chamada hoje, colocando um exemplo lá. Quais são qual o mínimo múltiplo comum de 4 e 10, tá? É um desafio que eu tô colocando agora para ver quem prestou atenção nesse vídeo e vai responder. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 10? Responde lá no fórum e também no grupo lá, pra gente poder saber se realmente está participando. Então, fiquem com Deus, um abraço a todos. Se Deus quiser, logo, logo, nós vamos vencer essa etapa difícil, né? Então, um abraço, até mais.